Olá a todos. Vamos hoje falar do diagrama de Ishikawa. A equipe contém Carlos Vicente, Daniel Dias e Ricardo José. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, ou diagrama espinha de peixe, ela é uma ferramenta utilizada para identificar e visualizar as possíveis causas de um problema ou evento específico. E ele foi desenvolvido pelo engenheiro Kaoru Ishikawa. O diagrama de Ishikawa é constituído de 6 tópicos que, quando analisados, tendem a alocar a maior parte das causas de problemas das empresas. Esses 6 tópicos, conhecidos como 6 M's, do diagrama espinha de peixe, são itens relacionados a processos dentro das organizações. Dessa forma, sempre vamos utilizar essa ferramenta e analisando cada uma das 6 M's para definir causas. Como vocês podem ver, né, é realmente uma espinha de peixe, sendo o efeito, que é o problema, é representado na cabeça do peixe, enquanto as possíveis causas são dispostas nas ramificações que formam o corpo. As causas normalmente são classificadas em categorias, que são métodos, materiais, mão de obra, máquina, medidas e meio ambiente. O diagrama deve ser analisado em um único efeito claro e bem definido, o que pode ter raízes de várias causas. Sendo agora, nós vamos falar dos 6 M's. Olá, sou Daniel. Vou apresentar para vocês o que são os 6 M's do método diagrama de Ishikawa. Começando pelo primeiro M, que é o método. Esse primeiro M, né, o método, ele vai ser basicamente uma forma de mensurar quais são os fatores do seu processo, né, sua empresa que está relacionado com o trabalho. Então, isso vai tanto em questões de técnicas utilizadas pela equipe, a as regras da própria empresa, as etapas daquele processo, todos esses parâmetros utilizados vão ter que ser, né, anotados dentro desse método para uma futura análise. Já no segundo, que é a medida, é onde a gente vai fazer a análise desses métodos, desses métodos elencados. Então você vai basicamente mensurar, né, se o resultado que você obteve condiz com os dados e as ferramentas que você utilizou, e é basicamente isso. Pode passar. A máquina, ela é como se fosse a medida, né? Você também faz uma mensuração, faz uma análise de desempenho de resultado, no entanto, é uma questão mais física, né? Uma questão mais de as ferramentas, como digamos, ferramentas físicas, a máquina, os maquinários que você está utilizando, tudo mais. Meio ambiente vai ser basicamente aquelas coisas que você não pode controlar, que estão relacionadas ao seu processo e problema, né? Que seria o caso, né, traz um exemplo aqui, que seria o caso, você tem uma obra, você não pode prever a chuva, né? É um fator do ambiente que é aleatório, então você tem que basicamente tentar elencar algum desses fatores do meio ambiente que podem influenciar no seu processo. Pode passar. O material ele é bem simples, é basicamente relacionado aos insumos que você utilizou durante esse processo, que é bem tranquilo. E a mão de obra é basicamente você elencar quais são os recursos humanos, né, que você utilizou. Então, a equipe, quais profissionais, os cargos, as habilidades desses profissionais, que também vai servir para você analisar, por exemplo, se aqueles profissionais que você está colocando para fazer determinado serviço, se eles são de fato capazes para fazer aquilo ou não. E é basicamente isso. 6 M's, eles são bem simples, né? Mas você se aprofundando neles, você consegue descobrir bastantes causas para o seu problema. Eu sou o Carlos, eu vou complementar mais um pouco aí sobre o diagrama de Ishikawa. Na prática, ele tem uma aplicação bem ampla. Ele não é necessariamente feito para um diagrama se aplicar em problemas de uma determinada empresa ou de um processo industrial comum. Ele é possível aplicar em qualquer situação que você consiga identificar o problema, seja de algum projeto pessoal, para sua empresa, para um grupo de pessoas, você consegue aplicar o diagrama de Ishikawa.
A aplicação dele, apesar de a gente ter mostrado o diagrama do peixe, não é necessário aquele diagrama. É meramente ilustrativo. Basta você conseguir identificar e partir da premissa que existe apenas um efeito, e a partir disso você aplicar os 6 M's e ir analisando cada causa, partindo do pressuposto que todas as causas geram apenas um efeito. E com isso você consegue aplicar perfeitamente o diagrama de escala. Pode passar. E a gente, só para finalizar, mas para curiosidade mesmo, assim como o Ricardo já falou, esse diagrama foi criado pelo Kaoru Ishikawa em 1943, e ele na época só tinha o objetivo de padronizar e ajudar as organizações a resolver problemas. Ele tinha como objetivo ajudar tanto a parte de cima, né, os diretores, os chefes das organizações, quanto os operários. Mas o nome em si do diagrama só foi dado anos depois de ter ganhado mais conhecimento. Foi isso o nosso trabalho sobre o diagrama de Ishikawa.